Olá, meninos, tudo bem? Espero que vocês de fato estejam bem. Considerando que esta semana as atividades ainda são remotas, a gente vai iniciar ainda assim um novo conteúdo, porque nós não podemos parar com o que havia programado para ser trabalhado nessa unidade. E talvez um dos conteúdos mais difíceis, embora não seja tão difícil, a parte de gramática, mas que de fato seria mais fácil se a gente conseguisse trabalhar em sala. Nós vamos iniciar o estudo das conjunções. Vou só abrir aqui para ficar maior para que vocês possam ver. A conjunção é um termo, ela tem como função principal ligar duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, basicamente, a conjunção ela tem como função evitar uma pontuação repetitiva. Por exemplo, eu digo Camila caiu Camila caiu, ponto, machucou a perna. Camila caiu, machucou a perna. Então, eu tenho duas orações. Eu posso juntar essas duas orações. Camila caiu e machucou a perna. Então, eu tenho a junção de duas orações. Ao invés de eu usar o ponto final na primeira oração, Camila caiu, eu utilizo o i ligando uma oração à outra. Então, a função da conjunção é basicamente ligar duas orações ou duas palavras que possuem o mesmo valor gramatical, o mesmo valor semântico. As conjunções, na verdade, elas são divididas em coordenadas ou coordenativas e subordinativas. Inicialmente, nós vamos ver esse primeiro grupo aqui das conjunções coordenativas, que possuem basicamente 5 classificações, que é aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, dentro do contexto, cada uma delas exige uma análise para poder entender qual a classificação. Então, nesse primeiro momento, nós teremos simplesmente o estudo das conjunções coordenativas. Só repetindo que são esse bloco aqui dessas 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Nós veremos agora cada uma delas, a definição de cada uma delas. As conjunções, como eu já disse anteriormente, nós vamos estudar basicamente as coordenativas, que é o que eu disse anteriormente, que são essas 5 aí. E agora nós vamos ver a classificação de cada uma delas. Quando é que eu tenho uma coordenação aditiva? As aditivas, como o próprio termo diz, dão a ideia de adição, acréscimo, de acrescentamento, quando eu junto uma ideia à outra. Normalmente, essas conjunções aditivas, elas são marcadas pelas conjunções e, nem, mas também, mais ainda, senão também, como também, bem como. Então, nós temos essas conjunções, esse bloco de conjunções classificadas como aditiva. Como é que eu percebo essa adição? O agricultor colheu o trigo e o vendeu. Veja que ele praticou duas ações. Eu adicionei o ato de colher ao ato de vender. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Nenhuma coisa nem outra, duas ações, nem aprovar, nem permitir. Os livros não só instruem, não tem somente essa função de instruir, não só instruem, mas também divertem. Veja que são duas ações, instruir e divertir. E é bem interessante quando a gente fala de conjunção, que isso é muito marcado pelo verbo. Nós tínhamos aqui no primeiro exemplo, colher, vender, aprovar, permitir, instruir e divertir. Nós temos aí o último exemplo. As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Então, elas fazem diversas ações. Além de produzir mel e cera, elas ainda polinizam as flores. Veja que quando nós falamos de aditiva, nós temos a ideia de acréscimo, de adição. As adversativas. As adversativas, elas indicam as ideias opostas, ideias de oposição, contrastes, ressalvas, compensação. Uma ideia é contrária à outra e são marcadas pelas conjunções. Sempre vão aparecer as conjunções. Mas, ou porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, o antes, no sentido de pelo contrário, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. Então, veja que é uma ideia contrária.
Alguém quer ter dinheiro, mas não trabalha para conseguir. Então, uma ideia contrária. Para você poder ter dinheiro, é esperado que você trabalhe. Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. A culpa não atribuo a vós, eu atribuo a ele. Então, veja que são ideias contrárias. Sempre a primeira oração, ela é contrária à segunda. E é marcada pelas conjunções aí que são enfatizadas aqui no primeiro quadrinho, que são chamadas de conjunções coordenadas adversativas, indicam uma ideia contrária. As alternativas. Exprime alternância, ideia de alternância, alternativa. Quando eu digo ideia de alternância, é quando eu vou ter que optar, vou ter que escolher entre uma coisa ou outra. O ou, ora, ou, já, quer, e etc. Os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos. Os sequestradores ou deviam render-se ou seriam mortos. Eles tinham que optar por uma das opções, ou se render ou ser morto. Ou você estuda ou arruma um emprego, ou uma coisa ou outra. Hora triste, hora alegre, a vida segue o seu ritmo. Uma hora triste, uma hora alegre, é algo que não pode acontecer ao mesmo tempo, é uma alternativa. Ou você segue triste ou alegre, então são ideias alternativas, são alternâncias. Ou triste ou alegre, ou estuda ou arruma um emprego, ou rende-se ou se rende, ou será morto. Então veja que são ideias contrárias. Nós temos também as conclusivas. O próprio termo remete a quê? Ideia de conclusão. Inicia uma conclusão, estabelece uma conclusão. Marcado pelas conjunções logo, portanto, consequente e o pois proposto ao verbo. Quando eu tenho uma ideia de conclusão, é quando eu quero encerrar a minha ideia. As árvores balançavam, logo estavam ventando. Eu concluo de que as árvores estavam balançando por um simples fato, que era o vento. Então, é uma ideia de conclusão. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável por ele. Se você é o proprietário, conclui-se que você é o responsável. Quando nós temos a posse de algo, o responsável por ele somos nós. Então, sempre que eu tenho conclusiva, eu tenho a ideia de conclusão, estabeleço uma conclusão. E só lembrando aí o pois proposto logo após ao verbo. Porque eu também tenho um pois explicativo. Mas vou dizer a vocês como é mais fácil identificar esse pois explicativo. Por fim, as conjunções explicativas precedem uma explicação, um motivo. Que, porque, porquanto, o pois anteposto ao verbo, o pois que vem antes do verbo. Mas como eu sei que tem o pois explicativo e o pois conclusivo. Notem aí no caderno de vocês, sempre que eu puder substituir o pois por um porquê, ele é obrigatoriamente explicativo. Então, em resumo, as explicativas precedem uma explicação, um motivo. E eu tenho como conjunções que, porque, porquanto e pois. E esse pois, ele sempre pode ser substituído por um porquê. Camila faltou à aula, pois estava chovendo. Qual o motivo de Camila ter faltado à aula? Camila faltou à aula porque estava chovendo. Veja que esse meu pois eu posso substituir sem perda de sentido, sem que haja mudança de sentido pelo porquê. Não solte balões que, porque, pois ou porquanto podem causar incêndios. Veja que a minha explicação, por que alguém não deve soltar balão? Eu explico que podem causar incêndios. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Eu saí à rua ou melhor, choveu e eu percebo que as ruas estão molhadas ou o inverso. Eu percebo que as ruas estão molhadas e explico esse fato considerando que estão molhadas porque choveu. Pronto, nós teremos, hoje vocês irão assistir esse vídeo, basicamente. Se quiserem se aprofundar no conteúdo, eu deixarei uma sugestão também com um link do YouTube, mas eu prefiro que vocês assistam a minha, porque está mais explicadinho, está mais resumido, na verdade. E amanhã eu envio uma atividade em relação a esse conteúdo. Então, leiam, se acharem por necessário, tire cópia ou façam observações no caderno, mas registrem o conteúdo para que vocês possam lembrar. Nós vimos somente as conjunções coordenativas.